realmente a entender, a conhecer a Torá de uma forma geral. A gente falou muito e explicou bem o tema da Torá escrita e somente começamos o tema da Torá oral. Quando a gente fala da Torá oral, tá? Eu falei para vocês que a Torá oral ela foi transmitida oralmente, tá? Só que chegou uma hora que para que ela não fosse esquecida, então houve a necessidade de começar a escrever. E esse processo, ele é um processo que a gente vai tentar ainda ver hoje, ele é um processo gradativo. O que eu quero falar com isso? A ideia é que, como não deve ser escrito, então os sábios escreviam o mínimo possível, tá? O mínimo possível, por quê? Porque, ou seja, já que eu estou fazendo uma coisa que não é o ideal, então eu vou fazer de uma forma, eu vou minimizar isso, mas, por outro lado, como há necessidade de escrever a Torá oral, então eu vou fazer isso de uma forma que, através do que eu escreva, uma pessoa vai conseguir saber tudo o que vem do pouco que eu escrevi. Tá? Então aqui veio o tema da Mishnah, que a Mishnah é exatamente isso, é a gente pegar a Torá que estava oral, tá? E a gente começar a transformar ela também em Torá escrita. Eu já preciso falar uma palavrinha sobre isso, eu só queria passar sobre o que está aqui. Isso daqui, basicamente, a primeira parte do que vocês estão vendo aí na tela foi o que a gente viu na semana passada. Tem as tábuas da lei, que tem a Sefta Dibrot, que a gente falou, tem a Torá oral, que ela a Torá escrita, que é dividida em 3 partes, Torá, Profetas e Escrituras, que formam o Tanar. A gente falou uma palavrinha sobre o Zohar e sobre o Midrash. E aí hoje a gente começa a Mishnah, tá? Que na Mishnah, ela é a primeira grande obra, tá, da Torá oral, quando a gente fala a nível das leis, do conhecimento, tá? Não da parte mística, como a gente viu o Zohar e o Midrash, que é um dos níveis avançados de entendimento da Torá. Agora, quem escreveu a Mishnah foi Rabi Yehuda Anassi. Tá? Rabi Yehuda Anassi, é interessante entender que no judaísmo existem as épocas dos sábios. Tá? E isso a gente também estudou na primeira aula da Academia de Moisés, em 1825. Não, agora falando sério. Aí na primeira aula a gente falou que Moshe transmitiu a Torá para Yoshua, para Josué, e Yoshua para os anciãos. Os anciãos transmitiram para os profetas para a grande assembleia. A grande assembleia já começa no final dela começa a época da Mishnah, tá? Então, Rabi Yehuda Anassi, tá? O Rabino Yehuda, o presidente, Nassi é presidente, ele também é chamado de Rabbeinu Akadosh, o nosso rabino sagrado, tá? De um nível tão elevado espiritual que ele alcançou. O Talmud conta histórias inacreditáveis sobre ele, tá? Ele é o final da Mishnah. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque as épocas, a gente tem a época, agora que a gente está falando da época da Mishnah, depois a gente vai falar da época da Gemara, do Talmud. O Talmud ele é escrito no final da era talmúdica. Tá? Quem compila o Talmud, tá? São 2 sábios, Ravashi e Ravina, tá? O Rabino Ashi, e o outro, o nome dele é Ravina, de uma vez só, não é? Ravina, tá? É Ravina. Eles também são o final da época, ou seja, o final, às vezes, da época é marcado por uma obra muito significativa, que não é a única, mas vamos falar que, sem dúvida, é a mais marcante. Rabi Yehuda Anassi, então, no final da época da Mishnah, quando ele compilou a mitzvah, e eu uso a palavra compilou por quê? Para não ter a falsa ideia de que ele inventou isso, tá? O trabalho dele foi pegar a Torá oral, e a gente já vai ver isso, foi organizá-la de uma forma espetacular, tá? Muito didática, e além disso torná-la muito clara. Porém, vocês vão ver que ela ainda é muito concisa, ela é muito, vamos falar, pequena.
comparado com a imensidão de ensinamentos que existe na Torá oral, porque naquela época isso era suficiente. Então o que Rabi Yehuda Anassi fez? Tá? O que o Rabbeinu Akadosh, o nosso rabino sagrado, fez? O que ele fez? Quando ele foi pegar para trazer, escrever, compilar, tá, a Mishnah, o que ele fez? Ele pegou e ele dividiu em 6 grandes temas. Tá? Ele dividiu a Torá oral a nível de leis em 6 grandes temas. Eu estou falando a níveis de leis, mas eu quero fazer uma observação agora. Nós, quando estudamos a Mishnah, daqui a gente não vai aprender leis. A Mishnah ela dá uma noção da Torá oral, mas se eu quero estudar leis, não é através da Mishnah. E eu vou falar para vocês, dependendo do nível, eu como rabino, quando estudei para ser rabino, então a gente aprende a entender as leis, a se aprofundar através do Talmud. Mas vamos falar que uma pessoa, quando está estudando, ele quer saber leis, ele não vai consultar o Talmud. Ele vai para depois. A gente vai chegar nisso, eu vou tentar explicar isso em aulas mais adiante, mas eu vou ter que explicar muita coisa para vocês entenderem sobre a Torá oral. Eu vou tentar dar um exemplo fascinante quando chegar, que é o tema, posso falar qual é o tema de doação de órgãos. Tá? Que ele é um tema que ele passa pela Mishnah, ele passa pelo Talmud, ele chega até o Shulchan Aruch, o livro de leis, e depois o livro de rabinos que vem depois da época do Shulchan Aruch, do Código de Lei Judaico. E aí eu acho que o trabalho vai ficar mais simples. Eu sei que está um pouquinho aéreo, mas calma, tá? Eu peço um pouquinho de paciência para vocês, com vocês mesmos, porque o conhecimento que eu quero dar para vocês, ele é básico e é importante, tá? Então ele dividiu a Torá oral em 6 grandes temas. Esses 6 grandes temas, eles se chamam Shishá, 6, Sidrei, tá? Ordens, Mishnah, as 6 ordens da Mishnah, 6 tipos de volumes, vamos chamar assim, da Mishnah, tá? E isso a gente chama de Shas, Shin, Shishá, Samer, Sidrei. Então, 6 ordens, tá? Quando uma pessoa, vocês ouvem falar, uma pessoa fala, eu terminei de estudar o Shas, antes de tudo, tira o chapéu para essa pessoa, tá? Agora você pergunta para ele, você terminou de estudar o Shas de Mishnah ou de Gemara? O de Mishnah, se você estuda um capítulo por dia, você termina em 1 ano e meio. O de Gemara, se você estuda uma página por dia, que não é pouco, você termina em 7 anos e meio. Tá? Isso aqui vai ter um pouquinho de proporção. Tá? Então, o que são esses Shishá, Sidrei e Mishnah? O que são essas 6 ordens? São 6 temas. Vamos começar a ver eles. O primeiro é o que a gente vai ver agorinha mesmo. Tá? O primeiro se chama Zeraim, que Zeraim em hebraico significa sementes. E como a gente falou aqui, vou ler rapidamente, que vocês também sabem ler, discute sobre rezas e bênçãos, a gente vai tocar nisso, dízimos e leis agrícolas. E agora, para mim, eu quero já explicar para vocês, ou seja, o Seder Zeraim, ele tem 11 tratados. Então, ele é uma grande ordem, e essa ordem, tá, ela tem tratados. A gente vai ter 6 ordens, cada ordem tem tantos tratados, não é o mesmo número para cada ordem, tá? E essa primeira, sementes, obviamente que a associação vem de coisas que estão ligadas à terra, tá? Então, o primeiro tratado, eu vou passar rapidamente, não vou falar todos para vocês, só para vocês terem uma ideia, é isso que eu queria fazer com vocês agora. Tá? O primeiro tratado é o famoso tratado de Brachot, que ele trata, por exemplo, das leis do Shema Israel. Não me perguntem agora o que tem a ver com sementes, tá? Mas ele trata das leis do Shema Israel, etc. Mas ele também trata daquilo que eu fiz com vocês também aqui na academia, que foi as leis da comida, tá? O que a gente faz, da onde a gente aprende as leis de antes de comer, de depois de comer, desse tratado. Por acaso, tá? Ele é um dos tratados que eu estou estudando na minha vida pessoal agora, tá? E eu estou exatamente nas leis de alimentos. Tá? Você fala, mas Rabino, você já estudou, você deu aula, é verdade, mas a gente sempre aprende mais e a gente sempre tem mais coisas. Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês entenderem
de que se trata. Eu não vou passar por todas, tá? Mas olha só o quarto tema, o quarto tratado. Tá? A gente tem Brachot Pe'ad Demai e depois tem um chamado Kilaim. Kilaim, o que é Kilaim? Kilaim é a proibição que existe na Torá. Na Torá existe a proibição de usar roupas, por exemplo, de lã e linho. Esse é um tipo de Kilaim, tá? Esse que se chama Shatnez. Tem outro tipo de Kilaim, é uma proibição de arar o campo com 2 tipos de animais diferentes. Não só arar o campo. Mesmo se a pessoa tem uma charrete e ela bota, sei lá, um burro e um touro, está proibido fazer esse tipo de coisa, tá? Ou tentar reproduzir-se, duas espécies de animais diferentes, ou também 2 tipos de plantas diferentes, tá? Plantar junto, por exemplo, um exemplo clássico que existe, que é num campo, uma vinícola, um campo de, como que se fala a árvore da uva? Escapa, pessoal, estou muito tempo já. Fugiu, alguém me ajuda aí. Tá? Lá você não pode plantar parreira. Porque ele ganhou, você sabia porque ele ganhou o campeonato mundial, né? É por isso que ele sabia. Tá? Então você tem um campo de barreiras, então lá você não pode plantar espécies de leguminosas, por exemplo, você não pode plantar trigo e etc. Videira, parreira e o Sócrates e o Zico também, tá? Então agora, então lá você não pode. Então esse tratado, ele trata de todas essas leis que eu acabei de falar com vocês, tá? Então um monte de leis. Olha a próxima. Shvi'im significa em hebraico 7º. São as leis do ano sabático. Tá bom? Então são as leis do ano sabático. O que pode fazer no ano sabático na Terra, o que não pode. Até tem leis monetárias do ano sabático. Tá? Porque na Torá está escrito que uma dívida, que quando passou o ano sabático você não pode mais cobrar essa dívida. Então olha só que coisa interessante, tá? Eu quero só entrar no último tema aqui, que são quase todas as outras. Eu vou falar muito rapidamente, eu acho que vale a pena para vocês terem uma noção, tá, do que se trata. Eu não vou tratar uma a uma, mas aqui é o meu instinto, não sei se é o meu mau instinto de querer ensinar muito, tá? Se eu estiver exagerando, daqui a pouco eu vou receber aqui uns toques aqui do meu pessoal. Mas, pessoal, vocês sabem que quando a gente está... De novo, tá? Eu quero explicar isso, porque muitos de vocês leram a Torá e não entenderam. Então, aqui está a explicação. Por exemplo, está escrito que quando você tem uma produção agrícola, uma parte dessa produção, tá? Eu vou tentar facilitar. 2% tem que ir para um Cohen, para um sacerdote. 10% depois de retirados os 2%, tem que ir para um Levi. Eu sou Levi, galera, tá? Não, agora falando sério. 10% tem que ir para o Levi. 10%, dependendo do ano, ou você tem que comer em Jerusalém, ou você tem que dar para os pobres, dependendo do ano, dentro dos 7 anos, tá? Que o 7º é o sabático. Então tem um monte de leis, tá? Como é que a gente faz isso hoje? Então, olha só, todo esse tratado, toda essa ordem de Zraim, sementes, ela está tratando de uma série de temas, de leis, que a imensa maioria delas, não todas, está relacionada à terra. Tá? Então a gente tem um monte de exemplos, né, de relação a arar o campo com animais diferentes. A gente deu o exemplo de dar uma parte. Olha só, já me tiraram. Tirou da tela. Rabino, você vai avançar querendo ou não. Não fui eu que fiz isso, pessoal. Me defendo. Pô, fala aí. Rabino, explica mais. Tá? Mas eu queria falar mais um exemplo rapidamente, antes da pergunta do Yehuda Ben Avraham. Uau, já chegou assim bonito ele. Bem-vindo, Yehuda! Que legal! Já chegou com pergunta, mas deixa eu só fazer mais uma. Um dos tratados que estava lá se chama Orelá, tá? Esse Orelá, o que é? A proibição de comer os 3 primeiros anos, desde que uma árvore foi plantada, tá? A gente não come as frutas que saem nos 3 primeiros anos. Interessante. Então, tem um monte de leis que estão na Torá e aqui elas estão explicadas com detalhes e mais detalhes e detalhes. Legal. Vamos ver a pergunta do Abraham. Você pode botar um pouquinho maior? Tá? Não dá? Desculpa, então deixa eu me esforçar aqui. Quando o povo voltou da Babilônia e o profeta Ezra... obrigado. Quando o povo voltou da Babilônia e o profeta Ezra encontrou a Torá escrita e leu ela, o povo ficou chocado porque estavam todos cometendo pecados e fazendo coisas erradas.
Ou seja, eles já tinham esquecido tudo. A lei oral não havia se perdido? Uou, que pergunta boa! Você começou com pé direito, Yehudá. Tá, pessoal, deixa eu explicar rapidamente, tá? Na época de Ezra, Ezra é a época que eles estavam voltando do exílio da Babilônia, que ele durou 70 anos, tá? E agora Ezra vem para Israel, ele vem com, só para vocês saberem, 1/4 do povo somente veio, tá? 3/4 ficaram na Babilônia, ficaram no exílio, na diáspora da Babilônia, uma coisa um pouquinho complicada, mas realmente muitos dos que vieram, quando Ezra mostrou para eles a Torá, eles estavam cometendo pecados muito graves. Então ele falou, cara, se o que estava escrito na Torá eles não faziam, e a Torá oral? Então é verdade, Yehudá, que parte da Torá, parte do povo tinha esquecido a Torá. Eles não estudavam, e por isso eles pecavam. E aqui tem um grande ensinamento para todos nós. Quem não estuda, comete erros. Quem não estuda comete erros. Você sabe que tem um grande rabino que viveu em Jerusalém, ele faleceu em 95. E todos os filhos dele saíram muito grandes de Torá. Muito grandes, muitos tzadikim. E perguntaram como ele educou vocês. E ele educava com muito amor, tá? Não na paulada, tá? E ele falava para os filhos dele, tudo que eu quero é que vocês não sejam ignorantes. Porque a pessoa que é ignorante, ela comete erros. Então, essa parte do povo esqueceu da Torá. Mas, Yehudá, sempre houveram sábios que sabiam da Torá. Tá? Que nunca esqueceram, ou seja, um núcleo forte, não pequeno, tá? De sábios que sabiam fielmente a Torá escrita e a Torá oral, e assim ela era transmitida. Então pode ser que uma parte do povão, infelizmente, não estudou e esqueceu, mas os sábios não, e por isso a Torá continua sendo até hoje estudada. Tá? Ótima pergunta, parabéns mesmo, bem-vindo à nossa academia, Odá. Tiago, existe alguma contradição ou confusão entre os ensinamentos da Torá oral e escrita? E a resposta é que não. A Torá oral, ela elucida muito, Tiago, a Torá escrita. Tá? Eu tenho alguns vídeos assim no YouTube que eu acho que qualquer um de vocês percebe que, se eu acabei de falar que na Torá está escrito que você tem que dar uma parte da sua produção, isso está escrito na Torá, se chama Truma, tá? Quanto tem que dar? Não está escrito. Quando tem que dar? E se você não tem um Cohen na tua cidade, o que você vai fazer? Tá? Eu posso dar leis do ano sabático. A Torá quase não fala. As leis do Shabat, a Torá quase não fala. Tá? A Torá escrita. Então vem a Torá oral e ela elucida e cada vez mais e mais, e ela entra em todos os detalhes, tá? E assim nós sabemos. Não existe contradição entre as duas partes. Tá? A segunda ordem se chama Moed, tá? Que a gente traduziu como festival, tá? Festas, tá? Elas estão referentes às leis de Shabat e das festas judaicas, e ela possui 12 tratados, tá? Então o ano judaico, o calendário judaico não é que nem o carnaval na Bahia, a gente não tem tanta festa assim, mas por outro lado, tem muitas comemorações. Até hoje à noite começa o Tu B'Shvat, a festa das árvores, que a gente não vai ter tempo de falar hoje, mas quem sabe a gente vai gravar uma coisa para vocês, tá? Então, as leis do Shabat, elas aparecem aqui nos dias especiais, tá? Todas as perguntas que a gente tem, calma aí, na Torá, nem aparece que são 39 trabalhos, tá? Então, quais são eles? E quais os detalhes deles? E tem uma série, ele é o segundo maior tratado em relação a Gemara, tá? E de Mishnah também, né, dos maiores, são 24 capítulos que tem o tratado de Shabat. Ou de Psachim, que é a Páscoa, tá? Como é que era o cordeiro que se fazia, o sacrifício de Pesach, tá? Da Páscoa. Ou a matzá, quais as leis de comer matzá em Pesach, o pão ázimo em português. Como se faz a noite do Leila Seder, que muitas pessoas conhecem, tá? Da história não judaica da última ceia, que se conta que estava se fazendo o Leila Seder, está fazendo o Seder de Pesach, tá? Ou Yomá significa dia,
que é um tratado que trata do dia de Yom Kippur. De novo, todos os detalhes, até mesmo as leis de Teshuvah, como se faz Teshuvah, mas tem um monte de outros ensinamentos. As leis de Yom Tov são os dias sagrados, que não é Shabbat, são dias especiais. O tratado de Rosh Hashanah, Megillah, que trata da festa de Purim, que a gente vai passar daqui a pouco, tá? E assim por diante. Então, esse é a segunda ordem, se chama Moed, festas, tá? Espero que tenha ficado claro. Vamos para a terceira. A terceira ordem que a gente tem, ela é a ordem de Nashim. Mulher, mulher! Tá? Se chama mulheres. Então, o que a gente aprende nela? Eu ia fazer algumas piadas, mas eu ia chamar de machista, não quero, era só piada, tá? É porque vocês têm que entender. Olha só, casado com uma mulher, 7 filhas em casa, um menino. Você tem que fazer piada para ficar são. Não é verdade? Vocês têm que convir comigo, senão você não aguenta. Nesse Shabbat, meu filho não estava em casa. Estava eu com 8 mulheres em casa. Coisa é essa? Quem vai fazer bagunça? Tá? Não, mas elas sabem fazer, graças a Deus. Tá? Então vamos lá. Então tudo que tem casamentos e divórcios, algumas formas de juramentos e as leis de Nazir. Tá? Vamos explicar rapidamente. Tá? Então esse tratado, ele trata do que tem a ver do relacionamento entre homens e mulheres, tá? Então, algum dos tratados mais famosos, por exemplo, Ketubot, é o contrato de casamento. Vocês sabiam que no casamento judaico, quando se casa, tem um contrato de casamento. Sabe o que está escrito nesse contrato? Quem assina é ele? Só o homem. E o homem assina e ele se compromete a amar a sua esposa, a dar para ela casa, comida, roupa, amor, não ter outra mulher e assim por diante, tá? Então, e a gente aprende, tem um monte de detalhes. Tem as leis, por exemplo, de Gittin, que é a lei do divórcio, Deus me livre, tá? Quando a pessoa tem que se divorciar, não deu certo, realmente não deu certo, então como é que se faz para divorciar? Tem a lei de Kiddushin, que é como faz o casamento, como é que uma pessoa casa. Uma das coisas que a gente faz, que muitos povos copiaram isso do povo judeu, através da aliança, mas aqui tem é muito mais do que dar aliança para a esposa. Tem uma frase que tem um significado por trás muito forte e assim por diante. Então, são muitas leis que estão ligadas ao relacionamento de homens e mulheres. Tem outras aqui que eu não vou entrar, porque vocês vão falar mais rápido, o que promessa tem a ver? Então, tem a ver, se eu explico até uma coisa de uma forma um pouquinho mais profunda, tá? Por que, por exemplo, o Tratado de Promessas, que é o terceiro que está aí, que se chama Nedarim, por que ele aparece na ordem de mulheres? Qual a lógica? A lógica é que a Torá fala que um homem ele pode anular as promessas da sua filha e da sua esposa. Então tem a ver com o relacionamento de homens e mulheres. Tá? Então esse aqui é mais um exemplo. Essa é a terceira ordem, então a ordem de Nashim. Então as mulheres ganharam uma ordem inteira com o nome delas. Tá? Se vocês querem uma piada sem graça, mas a ordem do divórcio vem antes da ordem do casamento, do tratado. Desculpa, o tratado do divórcio vem antes do casamento. Aí a pessoa fala que Deus antes deu o remédio, depois ele deu o problema. Não, mas isso é piada, pessoal. Por favor, eu sei que os rabinos e piadas não são boas, mas eu quero ser feliz. Tá? Então, por favor. Tá? Então, beleza. Então a gente aprendeu a quarta. Agora eu não vou poder fazer mais piadas, porque vai ficar pesado. Vai ser 2 piadas juntas, o pessoal vai ficar chateado. Então vamos lá. O quarto tratado é o Nezikin, danos. Tá? Esse tratado, então vamos ler rapidinho, lei civil e criminal, o funcionamento dos tribunais e juramentos. Tá bom. Pessoal, esse tratado eu quero falar para vocês, ele tem muito a ver com leis monetárias, tá? A maioria dele, a maioria não totalmente, tá tratando de leis monetárias. Ele é uma das ordens mais complicadas e difíceis de se estudar, tá? Até mesmo por uma pessoa chegar ao nível de ser juiz, não só rabino, ser juiz num tribunal rabínico a nível monetário, ele estudou, depois de ser rabino, mais de 10 anos, vamos falar 6 dias e meio por semana.
tá? Não estou exagerando, e numa intensidade que vocês não têm ideia. Tá? Então aqui tem alguns dos tratados, alguns que não dá para entender nem o que é, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, que são, na verdade, 3 tratados, o maior de todos os tratados. Eu sei que a gente está na Mishnah, mas só para vocês saberem que o maior tratado do Talmud está aqui, que é o terceiro que vocês estão vendo, que chama Baba Batra. Nesses tratados tem as leis. O que acontece quando uma pessoa rouba outra? O que acontece quando uma pessoa causa um dano? Tá? Por exemplo, se uma pessoa, Deus me livre, ele fez um acidente com um carro e destruiu o carro de outra pessoa, ou ele atropelou outra pessoa, o que ele tem que pagar? O que acontece com ele? Ele tem que ir para a cadeia? Existe isso no judaísmo? São todos os detalhes. Ou uma pessoa que brigou com a outra, e aí ele feriu a outra pessoa. E agora? Tá? Tem as leis de achados e perdidos no segundo tratado, Baba Metzia. Tem as leis de aluguel, de compra, de venda. Quando foi feita uma compra? Quando foi feita as leis de juros? Então também aqui, tá? Sanedrin é o grande tribunal. Então são leis ligadas a juízes. Tá? Muitas das leis ligadas a juízes estão aqui. Tem as leis de Avodah Zará. Avodah Zará, que é idolatria. Então todo tratado que fala de idolatria está aqui. Finalmente eu quero dar um último exemplo para vocês aqui, que é muito, muito legal, mesmo que não tenha a ver com as causas monetárias. Tem aqui o famoso Pirkei Avot, o tratado de Avot dos pais, a ética dos pais, tá? Que é um tratado que esse daqui eu sim posso recomendar a vocês, que vale a pena demais. A gente tem no YouTube até, eu faço uma pequena série sobre o Pirkei Avot, vale a pena dar uma olhada. É impressionante porque são um monte de ensinamentos éticos, tá? De uma pessoa de crescimento espiritual. Agora pensa que são ensinamentos éticos super antigos, super importantes, recomendo demais. Se vocês perguntam, Rabino, o que você gostaria que a gente estudasse, de tudo que você está falando assim, de entrar em algum dos tratados, é esse. Tá? Ele realmente é o que mais tem a ver, que mais você vai conseguir aplicar e fazer. Tá? Então a gente chegou no quarto, que é o de Nezikim, de danos que tem a ver com as coisas monetárias, e agora a gente vai chegar nas últimas 2 ordens, tá? Um que se chama Kodashim, que são as coisas sagradas, tá? Então, fala acerca dos rituais de sacrifícios, as atividades do templo e as leis alimentares, tá? Aí você fala, o que tem a ver leis alimentares? Calma aí, vou explicar. Agora tem 11 tratados. Deixa eu explicar rapidamente, tá? Muitos desses tratados, por exemplo, os 2 primeiros que vocês estão vendo, Zevachim, tá? Ele em hebraico é a mesma coisa aqui, para quem sabe hebraico já, Korbanot, que significam os sacrifícios, as oferendas. E Menachot são aquelas oferendas feitas com farinha. Então, por um lado, a gente está trazendo uma ordem que está explicando sobre a época do Beit HaMikdash. Tá? No Beit HaMikdash, no grande templo, se levava sacrifícios. Como se levava? O que precisava fazer? Se vocês lerem na Torá escrita, tá? Tem um monte de tipos de oferendas. Tem a oferenda que se chama, não dá para falar esse nome já, se chama Olá. Olá é elevação, mas muitos lugares eu vi que traduzem como holocausto. Eu não sei porquê, alguém me explica. Tá? Não tem a ver com o holocausto que a gente fala do povo judeu, mas da Segunda Guerra. Mas tem o sacrifício de Shlamim, que traz paz. Tem o sacrifício, a oferenda de Hatat, de pecado. Quando a pessoa fez um pecado, determinados tipos de pecados, então ela levava aquela oferenda. Então, um monte de leis concernentes aos sacrifícios, às oferendas que eram levadas ao Beit HaMikdash, estão aqui. Agora, aqui também aparece um dos tratados, como a gente botou aqui, que é o tratado de Hulin, que eu queria rapidamente falar para vocês, que ele é um tratado que a maior parte dele trata dos animais kasher, animais não kasher. Trata mesmo de um animal kasher. O que torna um animal que, por exemplo, uma vaca, tá? Então ela trata como tem que fazer o abate ritual da vaca. Só para vocês saberem, no judaísmo sempre a gente busca minimizar o sofrimento do animal,
Então a gente não aceita, ou seja, já vai comer ele, então minimiza o sofrimento que ele pode ter. Tá? Então, e aqui, então, depois disso, existem verificações no animal, tá? Porque pode ser que foi feito um abate, pode ser que o abate foi kasher e ainda assim essa vaca não é kasher, tá? Então existem alguns tipos de coisas que podem torná-la. Então, como se faz a verificação? Que tipo, vamos falar de doença, tornaria essa vaca não kasher e que tipo de doença não teria nenhum problema, tá? E assim por diante. Aqui também aparecem uma coisa muito interessante que eu queria rapidamente falar para vocês. Olha os últimos, o antepenúltimo e o penúltimo. Uma se chama Tamid ou Tamidot. Tamid é uma Mishnah, é um tratado muito interessante, porque ele conta a ordem, como era o trabalho no Beit HaMikdash. Desde que se acordava, até a hora de dormir, os Kohanim, os sacerdotes, os levitas, os israelenses, tudo, tintim por tintim, é muito, muito interessante. E depois tem Midot, Midot significam medidas, porque ele pega e traz toda a estrutura do Beit HaMikdash. O que era para cada parte? O que acontecia aqui? O que acontecia ali? Quem podia entrar aqui? Quem não podia? E se ele entrasse, ele tinha que estar puro a que nível de pureza? Tá? Onde os levitas faziam o cântico deles? Como era o sagrado dos sagrados? Qual era a medida dele? O que tinha lá dentro, assim por diante? Então é muito, muito legal. Então tem a ver com os temas sagrados, tem muito a ver com o Beit HaMikdash, com exceção desse tratado especialmente, tá? De Hulin, que trata muito também, Hulin e hebraico são coisas comuns, então tem muito a ver com a alimentação, o animal kasher, o abate, etc, e etc. Vamos chegar finalmente ao a sexta ordem, tá? Às vezes eu estou falando da terminologia errada, a gente está falando da sexta e última ordem. As leis de Taharot são purezas. O que é isso? Tá? Na Torá aparece o conceito de uma pessoa que ela está pura ou impura. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Uma pessoa que teve contato com um morto, ela está no maior nível de impureza que existe na Torá. Tá? Ela está no maior nível de impureza. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque no judaísmo, tratar de um morto, enterrá-lo, fazer parte do cortejo, tá? Do enterro, é uma mitzvah, é um preceito de bondade gigante. Tá? Ou seja, é considerado chesed shelemet, bondade de verdade. Por quê? Porque você nunca vai receber nada em troca dessa pessoa, ela foi embora. Tá? Então, eu exatamente estou dando esse exemplo de uma pessoa que está impura, e ela estava fazendo algo muito bonito. Então, nem sempre impureza tem a ver com maldade ou bondade. Por exemplo, aqui a gente vai ver também mais adiante as leis de Nidá. Eu já vou até chegar nelas. Tá? Mas então, aqui, a imensa maioria dos tratados, eles são tratados que a gente, um pouco parecido com a ordem passada também. Tá? Aqui tem 12 tratados, como vocês estão vendo. Deixa eu ler já rapidamente o que a gente escreveu, relativo às leis de pureza e impureza, incluindo a impureza do morto, as leis de pureza ritual dos sacerdotes, as leis de pureza familiar, né, as leis menstruais e outras. Tá? Tem 12 tratados, são 12 tratados até grandes, o maior de todos os tratados. O maior de todos os tratados da Mishnah tá aqui, é o primeiro, é Kelim, é onde eu estou agora, tá? Só de curiosidade. E ele trata então de objetos. Então, hoje em dia, a gente quase não tem na prática leis de pureza e impureza. Por quê? Porque a gente não tem um grande templo. A gente nem tem como se purificar de grande parte das impurezas, mas tem algumas coisas que sim. De qualquer forma, na Torá, a gente acredita que Deus a qualquer momento pode trazer o Mashiach e a gente pode ter de novo o Beit HaMikdash. Então a gente tem a obrigação de estudar essas leis, tá? De estudar esses tratados. Então eles tratam, como a gente descreveu aí, o que faz uma pessoa ficar impuro? O que faz um objeto ficar impuro? Que objetos recebem impureza e que objetos não recebem impureza? Sempre vão estar puros, tá? E como se purifica? Por exemplo, o tratado de Pará. Pará em hebraico é vaca, a vaca vermelha. Então tem um monte de leis. Como tem que ser a vaca vermelha? Como ela era sacrificada? Aonde ela era sacrificada? Como
o que se fazia com a cinza dela, como se purificava uma pessoa e assim por diante. Eu queria rapidamente falar para vocês mais duas coisas daqui, que uma é mikvaot. Mikve, em hebraico, é aquela tipo de banheira onde se faz a imersão para se purificar. Tá? Isso a gente faz até o dia de hoje. Que, por exemplo, eu toda sexta-feira, antes do Shabat, eu vou no mikve. Tá? Não é mitzvah, é um costume, mas já disseram os cabalistas que o que a mikve faz, outras mitzvot não fazem. É um nível de purificação muito alto. Então tem que ser uma mikve. O que é considerada? Que outros tipos? Mar serve, rio serve, lagoa serve, e assim por diante. E também existe uma purificação, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, de como purificar utensílios. Então aqui também aparece nesse tratado. Finalmente eu queria tratar com vocês do tratado de Nidá. Nidá, em português, seria menstruação. Tá? E aqui ele vai tratar especialmente das leis que a gente chama de pureza familiar. No judaísmo, uma mulher, enquanto ela está no seu período menstrual, e no mínimo por 7 dias, ela é considerada impura e não má. Não tem nada a ver com maldade, é uma coisa que Deus fez, é natural para ela, tá? Eu não expliquei o motivo, o que é considerado puro e impuro, o que está por trás disso, mas agora não é importante. Mas então, como são as leis? Quando a mulher está impura, e quando ela está impura, o que é proibido para ela com relação ao seu marido? Tá? Como tem que ser a relação deles? Estão em casa, o que pode, o que não pode? E depois, tá? Também depois, então como é que ela faz para se purificar? Qual todo o processo de purificação dela? E depois que ela se purificou, e agora o que vale? O que está valendo agora? Como é que se faz? E etc. Então estão nesse tratado. E é uma das leis que ela é muito, muito central na vida judaica. Tá? Beleza, com isso... Uou, a gente trabalhou, hein? Graças a Deus. A gente falou sobre as 6 grandes ordens, e eu aproveitei para dar muitos e muitos exemplos dos tratados que estão nessas ordens. Dentro desses tratados, eu trouxe algumas ideias do que eles tratam. Tá? Quais são os assuntos especificamente? Tá? Agora, tudo isso... Eu estou só na Mishnah. A Mishnah, como eu falei hoje, ela é um resumo resumido da parte revelada, ou seja, eu estou falando da parte que tem a ver com leis da Torá oral. Mas nós não aprendemos leis daqui. A gente não aprende. A gente pode ser que alguma coisa que está escrita na Mishnah, no final das contas, vai se tornar lei prática. Tá? Mas aqui é um estudo que a gente vai começar a se aprofundar para aí chegar nas leis. Tá? Para mim é importante explicar isso. Eu quero também falar mais uma pequena observação para vocês. Tá? Se algum de vocês falar, Rabino, então vale a pena agora estudar a Mishnah? Na minha opinião, não. Aí você fala, por quê? Tá? Por um lado, eu quero que você conheça o que existe na Torá. Tá? Então, eu só estou mostrando o título dos títulos. Tá? Porque a Mishnah, vamos falar que era um monte de títulos. Quando Rabi Yehuda Nassi escreveu, ele escreveu cada tratado ele dividiu em capítulos. Então a gente falou, tem uma ordem. A ordem tem tratados. Cada tratado tem tantos capítulos. Tá? E cada capítulo ele vai trazer, tá? Num capítulo ele pode trazer 10 Mishnayot, 10 parágrafos, que na verdade são 10 temas dentro desse capítulo, tá? Que na verdade estão os títulos, então a ideia principal, mas dessa ideia principal, calma, vai sair um monte de leis. Então, ele escreveu de uma forma que a pessoa que estudava com muita atenção, ela ia conseguir saber tudo que sai daquele título. Tá? Então, aquilo lá era só quase um lembrete. Tá? Mas eu falei para vocês, eu não acho que agora é o mais importante na vida de vocês. Porque não é menos prático, tá?
E são conhecimentos muito mais para quem agora que está estudando uma yeshiva, e ele vai chegar a outros anos de estudo, outro tipo de estudo. Para mim é muito mais importante agora outros conceitos, como a gente já estuda aqui na academia, partes da Torá, partes do Talmud que eu considero muito importantes, partes da Kabbalah, ou mesmo isso, o conhecimento de entender que a Torá é uma coisa muito completa e complexa. Por que isso é importante? Você viu aqui algo espetacular. By the way, a gente vai ver isso, tá? Já a gente vai ver nessa porção semanal que se lê essa semana, tá? Na Torá, no Shabat, tá? Que a gente vai ler o recebimento da Torá nessa semana, tá? A porção que se chama de Itró, tá? O sogro de Moshe, o nome da porção se chama Itró, que é o nome do sogro de Moshe. A gente está no segundo livro da Torá, no livro Shmot, Êxodos, e a parashá seguinte se chama Parashat Mishpatim. Mishpatim são leis, tá? Essa porção de leis, ela é a porção que mais leis tem na Torá, em uma porção, tá? E o que você percebe com isso? Que é interessante que o judaísmo, a ideia dele não é ter regras e axiomas e dogmas. A Torá realmente é um modo de vida que está desde quando você está trabalhando o seu campo, e o cuidado que você tem com o seu animal, e quando você vai comer, que tipo de comida tem que ser, quando não tem que ser. Ela abrange, então vai abranger o dia normal, ela vai abranger o sábado, né, o Shabat, e as festas, e ela vai tratar dos relacionamentos de homens e mulheres, e ela vai tratar das partes monetárias, e ela vai tratar da parte do trabalho no Beit HaMikdash, ela vai tratar de... E aí você fala, o que faltou? Não faltou nada. Porque a Torá, Deus caminha com a gente o tempo todo. Então por isso que ela é tão ampla, tá? Por outro lado, aqui na academia a gente está fazendo um processo com cada um de vocês, que a ideia é ir conhecendo cada vez mais e mais, mas tratando nesse momento dos pontos que são mais relevantes e importantes para a sua alma, tá? É isso que eu quero fazer. O que eu queria fazer agora rapidamente com vocês, tá? Eu queria mostrar um exemplo de uma Mishnah. Olha só que fascinante. A Mishnah pode ser estudada em qualquer ordem, tá? Não tem uma ordem específica. Mas eu peguei a primeira, considerada a primeira Mishnah, tá? A gente está na ordem de Zraim. O primeiro tratado se chama Brachot, Bênçãos, e a primeira Mishnah de Brachot para a gente estudar junto. Então olha só como é que ela é. Desde quando pode se recitar o Shema no entardecer? Então a gente sabe que está escrito na Torá, existe uma mitzvah, um preceito de estudar, de recitar o Shema Israel. Tá? O Shema Israel é uma das preces mais importantes que existem. Tá? Aqui a Mishnah nem falou o que é essa prece, da onde vai até onde vai. Tá? Mas a gente vai... E se você quer saber mais, dá uma olhada no YouTube, a gente tem um vídeo sobre isso. Então, desde quando pode se recitar o Shema no entardecer? Então, diz o Shema, ele é recitado à noite e de manhã. Então, agora a gente está falando de recitar o Shema Israel à noite. Então, desde quando? Desde o momento que os Kohanim, que os sacerdotes, entram para comer da Trumá. Trumá é aquela parte que só os sacerdotes podem comer, até o fim da primeira vigília. Essas são as palavras de Rabi Eliezer. Eu acho que muitos de vocês estão coçando a cabeça. Falando, Rabino, eu não estou entendendo nada. É verdade, não tem problema. Isso aqui é um exemplo para vocês conhecerem uma Mishnah. Tá? A continuação fala assim, eu vou tentar ler até o final e depois a gente comenta um pouquinho. Os sábios, ou seja, eles discordaram de Rabi Eliezer, disseram até a meia-noite. E Rabban Gamliel, outro sábio, disse até a saída do crepúsculo, que em português significa até antes do amanhecer. Tá? E aconteceu que ao voltar, seus filhos, e aconteceu que ao voltar seus filhos de uma festa disseram, nós não recitamos o Shema. Pai, a gente ainda não fez. A gente pode fazer agora. Eles voltaram tarde. Tá? Eles voltaram muito tarde. E aí veio o pai deles, Rabban Gamliel, ele respondeu, disse a eles, se o alvorecer não saiu ainda, ou seja, se ainda não amanheceu, vocês devem, ou seja, na verdade não só devem, vocês têm que recitá-lo. E não somente para esse caso,
mas para todos os casos nos quais os sábios, ou mesmo a Torá, disseram até meia-noite, o preceito, tá, essa mitzvah, pode ser entendido como até a saída da aurora, de novo até o amanhecer. Por exemplo, queimar a gordura e os membros dos sacrifícios. O preceito é até a saída da aurora. De tudo o que há de se comer no dia, tá? Todos os casos que a Torá fala de um sacrifício que pode se comer de dia, o preceito é até a saída da aurora. Se é assim, então se é até a saída da aurora, por que os sábios disseram só até a meia-noite? Para manter o homem longe do erro. Deixa eu explicar esse final só para ficar claro. Tá? Os sábios disseram para fazer o Shema Israel até meia-noite, mas na verdade, se eu fizer às 3 da manhã, eu também fiz a mitzvah. Então por que eles falaram só até a meia-noite? Porque se você fala até 3 da manhã, você fala até o amanhecer, o cara fala, tem o tempo. O que vai acontecer? Ele vai acabar dormindo e não vai fazer a mitzvah, e não vai fazer o preceito. Tá? Então esse aqui é um exemplo. Agora, meu tema aqui, meu objetivo aqui não é explicar a Mishnah. Não é isso. Eu só queria dar um exemplo do que é uma Mishnah, de como ela está ordenada. Tá? Isso... realmente são muitos códigos que tem aqui. Ela está escrita de uma forma bem codificada. Tá? Quando a gente entra numa yeshiva e tudo, a gente aprende isso. Isso acaba sendo o nosso pão de cada dia, aquilo que a gente faz todo dia. E quando você aprende a estudar isso, aprende a entender, isso fica muito simples e claro. Tá? Mas aqui a gente é um exemplo de uma lei que você pega e você aprende como se recita a famosa mitzvah do Shema Israel, qual o horário dela. Tá? E aí a Mishnah traz opiniões e depois a gente vai avançar isso. A gente vai ter, não na semana que vem, mas a gente vai chegar depois a a nível também de explicar mais sobre o Talmud. E aí a gente vocês vão explicar, vão conseguir entender como da Mishnah apareceu o Talmud. E aí o que vai ser agora tão importante? Como vocês vão ver que vocês vão conseguir perceber como a Torá é de Deus. E como, na verdade, todos os livros que a gente tem não são invenções humanas, elas na verdade, a Mishnah é a Torá oral bem compilada, já o Talmud já vai ser algo mais amplo. A gente vai ver isso, se Deus quiser, mais adiante, algumas aulas mais adiante.